Antes de a gente começar a ministração, um aviso rápido. A gente mudou a nossa comunhão para hoje. A gente normalmente faz nosso culto de ceia e o tempo de comunhão em seguida. A nossa ceia foi a semana passada e a gente hoje vai ter um tempo de comunhão assim que acabar o culto. Então todos vocês são convidados. Muitas vezes as pessoas ficam constrangidas porque não trouxeram alimento, mas não se sintam constrangidos. A gente quer que vocês participem. É um tempo da gente conversar, da gente se conhecer, de ter comunhão entre si. E não é porque você não trouxe que você não precisa, não deve participar. Vocês todos são convidados. Queria que vocês já abrissem o texto de hoje, que está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu não vou lê-lo agora, mas já deixem as Bíblias abertas aí, que a gente vai chegar nele em seguida, tá? Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens se chama O Custo do Discipulado. Talvez alguns vão se lembrar que no final do ano passado o Senhor me deu várias séries de mensagens para que eu ministrasse. A gente fez uma mudança na forma como as mensagens eram preparadas, as mensagens eram mais evangelísticas, e a gente trouxe um enfoque um pouco mais, uma abordagem um pouco mais teológica, uma abordagem mais de ensino para essas mensagens. E eu não sei quanto vocês aprenderam com as mensagens, muitas vezes a gente retornou em temas que eram básicos, mas que a gente esquece ao longo do tempo. Mas eu acho que foi um tempo de aprendizado e de crescimento. Eu fico imaginando que provavelmente o Sr. Messias e a esposa aprenderam muito no tempo que eles chegaram aqui, porque eles chegaram exatamente quando a gente começou a série de mensagens. E foi uma construção até aqui. Mas essa série que a gente vai ministrar é a última daquelas que o Senhor me deu no ano passado. É uma série de 4 mensagens chamada O Custo do Discipulado. E uma das coisas que eu queria que vocês entendessem sobre essa série é que às vezes as pessoas confundem uma verdade que é muito básica. E a verdade básica é que a salvação que nós recebemos, ela é de graça. 100% de graça. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, não tem nada que a gente possa fazer para comprar essa salvação, não tem merecimento ou dinheiro que possa comprá-la. Ou seja, ela só pode ser recebida mediante a fé. E mediante a fé na obra que nosso Senhor Jesus fez. Então a salvação é pela graça e ela é de graça. Não tem mérito nenhum nessa. Mas o discipulado tem um custo. Jesus foi muito claro nos ensinamentos dizendo que tinha uma porta larga e tinha um caminho estreito. Talvez se a gente olhar aqui, eu tentei ilustrar aqui que a gente tem um caminho largo e um caminho estreito. Então existe um preço a ser pago. Embora eu tenha recebido a minha salvação, ela não para por aí. E eu arrisco dizer para vocês que a salvação veio de graça. Mas o seguir a Cristo vai nos custar tudo o que nós temos. Talvez seja algo chocante para vocês que imaginavam assim, não era só coisa boa, bênção, festa. Mas a realidade é que existe um custo. Jesus não falaria que o caminho é estreito e que existe uma porta larga que leva à perdição. Ele está ilustrando que existe sim um preço que nós precisamos pagar. E esse preço muitas vezes é muito alto para aquilo que tem sido ensinado, para aquilo que tem sido propagado nos dias de hoje. A salvação é de graça, mas seguir Jesus de verdade vai nos custar tudo que nós temos. Só quando a gente está disposto a pagar o preço de ser um discípulo de Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus, é que a gente descobre que esse preço não é uma perda, mas é um benefício, é um privilégio que vale muito mais do que qualquer coisa que a gente possa abrir mão. Agora, quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê o oposto dominando nos temas, muitas vezes nas ministrações, daquilo que a gente aprende, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Os temas são: faça o que você quiser, você merece, realize os seus sonhos, ninguém manda em você, você é independente, você é capaz, você pode ser tudo o que você quiser. São sempre mensagens de um estímulo à independência, à confiança. Siga o seu coração, a vida é sua.
Aí não ia nem falar a frase da lacração aqui que eu pensei, mas não vou acrescentar, para não bagunçar o vídeo depois que as pessoas vão assistir. Mas é um ensino, uma ideologia baseada no eu, baseada naquilo que você merece. E você tem valor, a gente vai ver que você tem valor, não é para você abrir mão de tudo. Mas existe uma nuance aqui, um detalhe, que a gente precisa aprender. E eu sei que talvez a ministração esteja parecendo um pouco pesada, eu tentei trazê-la um pouco mais leve com os exemplos que eu vou dar, e vocês vão ver que ela vai ficar um pouco mais suave do que poderia. Porque ela é uma mensagem de confronto. Um confronto à nossa realidade, um confronto à nossa adaptação se moldando ao mundo que existe hoje. E antes de a gente entrar nela, eu queria compartilhar uma história de um livro que eu li. O livro chama Negócios à Luz da Bíblia. Se você tem um negócio, pretende ter um negócio, você precisa ler esse livro. Eu me lembro que, eu não sei se a Fernanda vai lembrar, mas eu li esse livro e a cada capítulo eu terminava chorando. Não porque o livro era triste, tinha histórias tristes, mas porque o livro tinha histórias de pessoas que eram genuinamente cristãs. E eu me enxergava muito pequeno diante delas. E eu falava assim, eu achava que eu era cristão, mas agora olha o que essa pessoa fez. Olha o testemunho que essa pessoa contou. E eu era inspirado por aquela pessoa a ser melhor. E uma dessas histórias que eu vou compartilhar com vocês era de um homem, um empresário que tinha construído um negócio desde o começo da sua vida. Um negócio que ele começou, que ele batalhou, que ele criou as técnicas, que ele criou talvez as fórmulas, que ele criou os processos, que ele criou os produtos que ele vendia. E ele construiu uma carreira sólida, só que ele estava se aproximando ao fim da vida e ele não tinha para quem deixar a empresa, para quem deixar o negócio. Então ele foi e encontrou um jovem promissor, que ele gostava muito, e ele falou assim, eu vou investir nesse jovem, eu vou ensinar tudo que eu sei, todos os meus segredos, tudo que acontece aqui na empresa, para que ele possa ser o meu substituto. Ele vai ser o meu herdeiro na minha empresa, ele vai dar os negócios, ele vai dar continuidade no meu legado. E assim ele pega esse jovem, ele começa a ensinar, esse jovem passa anos aprendendo, ele aprende tudo. Tudo o que aconteceu desde o começo da empresa, todos os segredos, todas as técnicas, e ele ficou praticamente tão bom quanto o dono da empresa. E o dono da empresa, entendendo que ele estava ali com uma missão cumprida, satisfeito, que ele tinha agora um herdeiro para dar continuidade do que ele fazia, foi pego com uma surpresa. Aquele jovem, aquele homem talvez, o traiu. Foi até o seu principal concorrente e levou todos os segredos da empresa para o concorrente. Então aquilo que era a exclusividade dele, agora o concorrente dele tinha, e aquele homem recebeu muito dinheiro por isso, e ele foi trabalhar no concorrente, se tornou um dos principais sócios do concorrente, ganhou muito dinheiro por isso. E eu não sei como vocês se sentiriam em relação a isso, com uma traição dessas, mas eu me sentiria muito ferido, muito magoado. Só que passado algum tempo, aquele dono da empresa descobriu que esse rapaz que tinha saído e foi para outra empresa, estava tendo dificuldades, exatamente naquilo que ele fazia quando estava com ele. E a outra empresa estava passando por dificuldades, a responsabilidade é dele, ele estava desesperado, ele não conseguia resolver os problemas daquilo que ele tinha roubado e levado para outra empresa. E aí você começa a ver uma diferença entre talvez o que nós faríamos e o que ele fez. E é onde a gente começa a ser confrontado no livro. Ele pegou suas coisas e foi até aquela empresa e se ofereceu para resolver todos os problemas que eles tinham lá. E a empresa era o principal concorrente deles. A empresa que tinha roubado muitos dos clientes, muitos dos negócios que ele teve durante anos. E ele passou semanas, meses resolvendo todos os problemas que tinha naquela empresa. Até que ele pudesse resolver tudo. E assim esse homem voltou com a sua empresa, que provavelmente morreria. Mas ele não deixou de não deixou de ajudar aquela pessoa. Aos olhos humanos, muitas vezes a gente olha como uma justiça e ele teria todo o direito, aos olhos humanos, de não ajudar outra empresa. Ele foi traído, ele foi roubado. Mas eu tenho certeza que se alguém perguntasse para ele por que ele fez isso, ele diria algo como: aprendi com Cristo que amar os inimigos não é teoria, mas é prática. Não é só falar que eu sei amar os inimigos, mas eu preciso fazer isso. Esse é um exemplo de negar a si mesmo. Porque o nosso coração, a nossa vontade não seria de fazer isso. Mas aquele homem agiu como Cristo agiria. Cristo não estava naquela cruz e as pessoas falando, zombando dele. Ele falou assim: você é o Filho de Deus, desce daí, salva a si mesmo e salva nós. E ele fala assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Jesus propõe um caminho diferente para todos nós. Um caminho de abrir mão do nosso próprio querer, para que nós possamos viver a vontade de Deus. É um chamado radical, um chamado de confronto para aquilo que a gente se acomodou ao longo do tempo. Mas também é um chamado que nos liberta. E aqui a gente entra num paradoxo. Porque a gente tem uma cultura assim, focada na autorrealização, focada no eu, focada no ganho, focada no benefício. E o Jesus diz que o caminho para a verdadeira realização é a autonegação, é o negar-se a si mesmo. E aí a gente entra no texto que eu pedi para vocês abrirem, Lucas 9, 23. Eu pedi para vocês abrirem antes, não dá tempo de tomar água agora. O texto de Lucas 9, 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só fazendo um parênteses sobre a série toda, é baseada nesse versículo. E eu separei esse versículo em 4 mensagens, cada mensagem vai ter uma parte desse versículo como a base do tema. Uma das partes é: se alguém quiser acompanhar-me. Quantos aqui querem estar junto de Jesus? Eu quero acompanhar Jesus, eu não sei vocês, mas eu me enquadro nesse. Só que essa mensagem é muito boa para ser a primeira, então ela ficou como uma quarta de encerramento. Outra parte diz: negue-se a si mesmo, que é a mensagem de hoje. E a mensagem da semana que vem é: tome diariamente a sua cruz. E a mensagem 3 vai falar sobre o siga-me. Mas voltando ao texto, eu queria começar destacando algo que é crucial nesse versículo que Jesus está falando. Jesus começa o versículo dizendo: e dizia a todos. Para quem que ele estava falando? Todos. Muito bom. Não era uma mensagem específica para os 12 apóstolos. Não era uma mensagem específica para os discípulos mais próximos. Não é uma mensagem que Jesus deixou para os missionários, ou para os pastores, ou para os líderes. É uma mensagem que Jesus deixou para todas as pessoas. Ela foi dita naquele dia e ela ainda segue como padrão básico para todas as pessoas que querem ser seguidores de Cristo. Manual de instrução para todas as pessoas que querem de fato serem seguidores de Cristo. Negar-se a si mesmo é a porta de entrada para uma vida de discipulado com Jesus. Mas é importante a gente entender que negar-se a si mesmo não é um peso sobre as nossas vidas, não é para a gente anular aquilo que nós somos. Eu não preciso abrir mão de quem eu sou para negar a si mesmo. A gente vai entender isso ao longo do tempo, mas não é sobre: poxa, agora minha vida vai ser triste, eu vou viver deprimido porque eu tenho que negar as coisas que eu quero. Não é sobre anular a minha personalidade, porque Jesus conhece a sua personalidade, foi Ele que colocou ela aí. E Ele vai usá-la da melhor forma possível. Não é deixar de ter sonhos, porque muitos dos sonhos que você tem foi Jesus que colocou no seu coração. E também não é um masoquismo espiritual, onde nós vamos passar por uma onda de sofrimento para ser discípulo de Jesus. Mas o que é então negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é a gente decidir, dia após dia, fazer da vontade de Deus para a nossa vida o nosso maior objetivo. É dizer para o nosso ego, para o nosso eu: você não está no comando da minha vida. Quem está no comando é o meu Senhor. E uma frase do C.S. Lewis que diz assim: o terrível dragão do eu precisa morrer para que o verdadeiro eu possa viver. E hoje eu queria aprofundar com vocês em 3 temas, ou 3 exemplos práticos de como a gente pode trabalhar essa morte diária do eu, para que a gente possa transformar tudo ao nosso redor. E o primeiro ponto é sobre o que é o negar a si mesmo. O negar a si mesmo não é nós diminuirmos a nossa autoestima, não é nós nos colocarmos numa posição de escravidão ou de inferioridade,
mas é uma posição onde a gente se rende completamente. E a gente precisa esclarecer isso, porque existe uma confusão nos nossos dias que as pessoas estão indo para o extremo. Então, eu não posso, e eu vejo muito isso nas pessoas, eu não posso ser evangélico porque é muito pesado ser evangélico, eu não posso ser cristão porque é muito pesado, tem muitas regras, é tudo proibido, não pode fazer as coisas. E essa normalmente é a visão que as pessoas do mundo têm. Só que todas as proibições, todos os mandamentos, tudo aquilo que tem na Bíblia que foi instruído para que nós não façamos, não foi instruído para a nossa penalização, mas para a nossa proteção. Negar-se a si mesmo não é nos depreciar e entender que nós não temos valor, porque nós temos muito valor. Nós temos muito valor. Nós temos mais valor do que nós conseguimos enxergar nas nossas vidas, e Deus é quem consegue enxergar isso. Mas é confiar que Deus sabe de fato o que é melhor para nós. Eu sei que você já ouviu isso e falou assim, não, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sei que você já repetiu isso provavelmente. Mas muitas vezes a gente não vive isso na prática. Na hora que a gente tem que de fato demonstrar que a gente confia em Deus e que Ele sabe o que é melhor para nós, às vezes a gente não confia. Às vezes as nossas emoções, os nossos medos, as nossas decisões são influenciadas por outras coisas. Pensa, por exemplo, quando Deus chama Abraão e pede para que ele sacrifique Isaac. Eu já contei essa história várias vezes, mas foi a primeira vez que eu li a Bíblia, eu parei aqui. Eu não quero saber desse Deus não que manda matar o filho do outro. Não gostei dele, eu parei de ler a Bíblia. Deus não estava dizendo que Isaac não tinha valor. Às vezes a nossa percepção sobre as situações foca muito em um ponto específico e não necessariamente naquilo. E eu fiquei incomodado com Deus porque parecia ali que Isaac não valia nada, que as emoções de Abraão por Isaac não valiam nada. Mas Deus não estava dizendo nada disso. Deus estava fazendo aquilo não para penalizar o Isaac, penalizar o Abraão, mas talvez para mostrar a Abraão que ele tinha uma fé que nem ele conhecia. Abraão não saberia que ele tinha aquela fé se não tivesse a oportunidade de colocá-la em prática. O que Deus queria ali era mostrar para Abraão algo que ele já sabia. Vocês acham que Deus não sabia que Abraão tinha aquela fé? Deus sabe todas as coisas, mas Abraão não sabia. E ele precisava daquilo para se tornar aquilo que nós chamamos hoje de o pai da fé. E a gente vê muitos exemplos de situações como essas no nosso dia a dia. A gente vai ver, mais para frente eu tenho testemunhos de pessoas reais, mas aqui um exemplo é, imagina um médico, um profissional que está ganhando muito dinheiro, uma fortuna de dinheiro, talvez um médico, cirurgião plástico, não sei o que é que paga mais hoje em dia, e ele de repente decide abrir mão de tudo para fazer missões na África. Vai atender as pessoas de graça, não vai mais ganhar dinheiro para fazer aquilo, porque ele tem a oportunidade de colocar os dons que ele recebeu em prática para pessoas que realmente precisam, pessoas que não teriam condições de pagar. Imagina uma mãe profissional com uma carreira brilhante pela frente, um bom salário, que decide abrir mão da sua carreira profissional para cuidar dos filhos e ficar em casa. Aos olhos do mundo parece um absurdo, mas ela está abrindo mão de algo que é importante, por algo que é um chamado que Deus, porque ela confia que Deus vai honrar todas as coisas, e ela está exercendo o dom que Deus deu para ela. Talvez um jovem que no começo da sua carreira, planos de entrar numa faculdade, decide abrir mão disso para seguir uma vida como missionário. Sem nem saber como é que vai ser a sua remuneração no final do mês. Mas que o chamado e os seus talentos ali, os seus dons, falam mais forte. Talvez ele esteja abrindo mão de um sonho que ele sempre teve, ou que a família sempre teve, para servir ao Senhor. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, tem um texto que diz assim: pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Às vezes a matemática de Jesus parece um pouco estranha, mas o que ele está trazendo aqui é uma verdade espiritual. Nós só encontramos a nossa verdadeira identidade quando a gente se permite se perder naquilo que Deus tem para nós.
Nós nunca vamos encontrar quem nós somos se nós seguirmos somente os nossos planos. Mas quando a gente se entrar na profundidade de Deus e se deixar levar por aquilo que Deus tem, é onde a gente vai encontrar quem a gente realmente é. Talvez um desafio para essa semana seja vocês orarem por isso. Porque se tem uma coisa difícil é a gente identificar naturalmente as coisas erradas que a gente faz, porque a gente acha que são certas, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Mas uma oração para a gente fazer na semana é falar: Senhor, existe alguma área na minha vida que eu tenho resistido à sua vontade? Se você não fizer essa oração, dificilmente você vai descobrir se você está resistindo ao Senhor em alguma área. Mas existem áreas onde nós somos tão confiantes, tão bons, que raramente a gente permite que a vontade de Deus assuma o controle daquela área. A gente simplesmente executa, sempre fez, sempre funcionou, e a gente não se preocupa com isso. Mas tem áreas que nós dominamos, que nós precisamos soltar o controle dessa e deixar nas mãos do Senhor. Eu sempre lembro da história de Pedro, porque fala muito comigo. Pescador que era especialista, sabia tudo sobre pesca, passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Aí chega Jesus diante dele e fala assim: confia em mim, joga a rede ali. E ele pegou uma rede que ele nem conseguia carregar os peixes para dentro do barco. E às vezes a gente anda igual Pedro, pescando a noite inteira e se esforçando, sendo que Jesus está ali só esperando a gente falar assim: joga a rede ali. A gente também precisa olhar para o nosso eu como uma criança mimada. E criança mimada quer tudo na hora, não pode esperar, não pode ouvir não. Mas o nosso eu muitas vezes é assim. Agora, quem vive pelo Espírito não vive de acordo com o que o nosso eu quer. Mas ele entende que as coisas levam tempo, ele entende que existe o tempo certo para aquilo. E ele aprende a esperar em Deus. Na nossa geração a gente tem pessoas que querem um relacionamento sem compromisso, pessoas que querem o sucesso sem se esforçar no processo para conquistar o sucesso, querem ter maturidade, mas não querem ter disciplina, querem colher os frutos, mas não querem plantar as sementes, e querem ter os benefícios da cruz, sem precisar carregar o peso dela. Eu separei alguns exemplos aqui para que a gente possa refletir, mas o mundo de hoje, quando a gente fala para os jovens sobre a pureza sexual, parece um absurdo, porque o mundo fala assim: não, vocês já se amam, vocês vão se casar, não tem problema. Mas não é o que a Bíblia diz. E quando você olha profundamente o nível de ferida e coisas que precisam ser restauradas, curadas, e muitas vezes libertas, a Bíblia está nos alertando sobre algo. E a cultura diz o contrário. O mesmo vale para o perdão. Muitas vezes as pessoas são feridas e carregam mágoas por ano e não conseguem liberar perdão para uma pessoa. Só que a Bíblia diz que quando eu não perdoo uma pessoa, eu é que estou sofrendo. Eu é que estou sendo castigado por aquilo, e não a pessoa está vivendo a vida dela. Mas as pessoas têm dificuldade. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com integridade financeira. Pessoas que, quando não tem ninguém olhando, podem desviar algum dinheiro, não pagar algum imposto, não recolher algum imposto. Também é algo que a Bíblia confronta. E a Bíblia diz em Romanos 8,13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Os atos do corpo são a nossa vontade, é o nosso eu mimado tentando tomar conta e decidir por nós. Mas aquilo que vem do Espírito é aquilo que é o correto. É a transformação e a mudança que o Espírito traz para as nossas vidas. O segundo ponto fala sobre nos submetermos à vontade do Pai. E aqui nós temos Jesus como o exemplo maior de alguém que, durante toda a sua vida aqui na terra, era submisso à vontade do Pai. Se alguém tinha direito de tomar decisões por conta própria, eu acho que era Jesus, concorda?
porque Ele também é Deus. Ele tem muito mais conhecimento do que a gente tem. Ele estava com Deus, habitou na terra, sabia sobre todas as coisas. Tinha o Espírito Santo que as pessoas não tinham. E ele, embora ele tenha aberto mão da sua divindade, nós sabíamos que ele nasceu para isso. Mas mesmo sendo Deus, ele decidiu se submeter à vontade do Pai a todo momento. E toda a caminhada dele aqui na terra, ele demonstrava esse exemplo de submissão ao Pai. Ele até falava que a comida dele era fazer a vontade do Pai. A gente gosta de comida, né? A gente não troca comida pela vontade do Pai, mas Jesus falava que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E eu queria pegar um trecho específico que vocês conhecem. Não vou ler, mas só comentar. Mas talvez o texto mais forte sobre isso na vida de Jesus é quando ele está no jardim do Getsemane. Ele sabe o que vem adiante, ele sabe o que vem a seguir, e ele fala para o Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe, às vezes a gente ora e, eu não sei vocês, imagino que não, mas existem pessoas que oram e acham que elas podem enganar a Deus. Elas acham que a oração bonita que ela faz, ainda que seja diferente do que está no coração dela, que Deus está olhando o que ela está falando, mas não está olhando o que está dentro dela. E Deus faz o oposto, Ele sabe que a pessoa vai falar antes dela falar. E a oração de Jesus reflete isso, porque Ele fala assim: Pai, meu coração aqui gostaria muito que pudesse passar esse cálice nesse momento. Eu estou ficando aflito, a Bíblia fala que ele ficou tão nervoso que saíram gotas de sangue, o suor dele, vasos se romperam, tão intenso que era aquele momento, de tão forte que era aquilo, e ele expôs a Pai, falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E vão ter muitos momentos na vida de vocês onde a vontade de vocês vai ser de fato que o cálice seja afastado. A gente não gosta de passar por dificuldade, passar por luta, e falar: Senhor, eu quero sair daqui o mais rápido possível. E você tem que ser sincero com o Senhor, você não pode mentir para Ele. Mas aqui entra a segunda etapa, onde Jesus fala: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que está na oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes a gente confunde isso e a gente acha que a nossa vontade é aquilo que precisa ser feito. Mas olha para a vida de Jesus ali. O que tinha diante de Jesus naquele momento? Ele estava vendo que pela primeira vez na eternidade ele ia ser separado do Pai. Ele ia ser imputado a ele todo o pecado do mundo. Ele ia experimentar a ira de Deus para o pecado das pessoas na sua própria vida. E talvez essas três coisas que eu acabei de citar eram extremamente mais pesadas do que a tortura que ele experimentou, física e a humilhação verbal que ele sofreu e física. Estar separado do Pai, carregar todo o pecado da humanidade e a ira por esses pecados, talvez nem se compara ao sofrimento que ele teve. E era disso que ele estava falando naquele momento, sobre aquele cálice. Mas a gente pode ver 4 características ali nele. Ele foi honesto com os sentimentos que ele tinha. Ele levou a luta que ele tinha sobre aquilo, o desejo do coração dele, a dificuldade que ele tinha talvez de simplesmente aceitar e seguir, ele levou para o Pai. Ele expressou o seu desejo e falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final ele se submeteu para que fosse feita a vontade do Senhor. Quantas vezes você não teve situações parecidas com ele no Getsemane? Talvez você teve algum ente querido no hospital e só que você queria que Deus curasse aquela pessoa. Mas existem pessoas que ainda assim conseguem falar: Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E existem pessoas que conseguem glorificar ao Senhor até mesmo quando o pior acontece. Existem países onde as pessoas são perseguidas por pregar o Evangelho. E às vezes essa luta, essa pressão é tão grande, as pessoas correm risco de morte para pregar o Evangelho. E talvez elas estejam num ponto de falar: Senhor, se possível, afasta esse cálice de mim. Mas se for isso que o Senhor tem para a minha vida, para levar as pessoas para Ti, eu estou disposto a seguir, para que a Sua vontade seja feita. Muitas vezes a pessoa está no meio de uma carreira, no ápice de uma carreira, ou com uma empresa extremamente lucrativa, e ela está enfrentando algum tipo de dificuldade. E só o que ela quer é que aquela dificuldade seja consertada para que ela possa continuar.
Mas ainda assim ela pode se submeter e falar: Senhor, mas se não é isso que o Senhor tem para mim, que seja feita a sua vontade, não a minha. E talvez você possa trazer isso para o seu dia a dia, talvez você possa trazer para situações que você tem vivido ou experimentado, onde o Senhor precisa ouvir de você: que seja feita a tua vontade, não a minha. O segredo da oração de rendição não é suprimir os nossos desejos, porque eu não tenho como enganar Deus, mas é colocar diante dele, se submeter esses desejos ao Senhor, submeter a nossa vontade ao Senhor, submeter as nossas expectativas ao Senhor. Deus não se ofende com a nossa honestidade, mas Ele se agrada da nossa confiança, de demonstrar para Ele que a gente confia, de que aquilo que a gente está se rendendo, daquilo que a gente está rendendo para Ele, vai ter um resultado muito melhor do que se a gente tivesse guardado para nós mesmos. Talvez uma parte da oração que você precise fazer nessa semana é falar: Senhor, está aqui o meu Getsemane, está aqui a minha luta, algo que eu estou tentando fugir, algo que eu não quero mais passar. E eu preciso aprender a me submeter a Ti, Senhor, para confiar que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é o melhor. E a rendição não é simplesmente um evento esporádico, que acontece de vez em quando a gente tem uma dúvida, quando a gente está diante de um problema. Nós temos situações no dia a dia que precisam de rendição. O nosso caminhar precisa ser em rendição. A gente num louvor de manhã, eu falei que aquele finalzinho tinha a ver com a ministração de hoje. Nós falamos que nós consagramos todo o nosso ser a Ti. E nós precisamos caminhar nosso dia a dia com estilo de vida de rendição, Senhor, onde a vontade dEle prevalece sobre a nossa e os planos deles prevalecem sobre nós. Para vocês terem uma ideia do que é o conflito diário, a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz em Romanos 7: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. A gente não está falando de qualquer um, está falando de Paulo. Hoje Jesus, o maior homem do Novo Testamento, disparado, que fez muitas coisas. Boa parte da teologia que nós sabemos hoje veio de Paulo. Só que ele comenta que ele tinha uma luta diária, onde o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que ele não queria ele acabava fazendo. Então ele tinha um conflito entre si, ele tinha uma batalha diária, mas ele decidiu fazer dessa o seu combate pessoal, a sua corrida, a sua caminhada, como ele mesmo diz. Existem várias batalhas que a gente já está tão acostumado com ela que a gente já nem lida como batalha ou como situações que nós precisamos nos render. Mas existe, por exemplo, uma batalha contra a nossa vontade. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você coloca o despertador às 5 horas da manhã que você vai fazer a sua oração, o seu devocional. E o despertador toca e você fala assim: vou dormir mais um pouquinho. Aí eu já estou falando de coisa natural, que talvez a maioria aqui passe por isso. Eu vou dormir mais um pouquinho. Hoje eu não vou fazer isso não, amanhã eu faço. É uma batalha contra a nossa vontade. Só que talvez, ao mesmo jeito que a gente fala assim: vou dormir mais um pouquinho, a vontade de Deus não é essa para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida, segundo a Bíblia, é: busque-me enquanto se pode achar. Esses 5 minutinhos você poderia buscar ao Senhor e encontrar Ele. Mas a sua vontade te levou para um outro caminho. Existe a vontade da coisa ruim, né? Vou dar um exemplo aqui de fofoca. Você ouviu alguma coisa e a sua vontade fala assim: preciso contar isso para alguém. Não é isso que acontece? Não é assim que nasce uma fofoca? Você ouviu alguma coisa de alguém e fala: preciso contar isso para alguém. A fofoca é assim que funciona. Mas a vontade de Deus é diferente. Ela diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então talvez a vontade de Deus é que você encubra esses pecados. Guarde para você. Muitas vezes você, dentro de casa, com as pessoas, esposa, marido, filhos, acontece alguma coisa e fala assim: eu vou dar o troco na mesma moeda. Mas a Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa tem que submeter ao marido, nós temos que amar até o nosso inimigo. Então não é dar o troco, mas é agir como a palavra diz.
Eu falei sobre a questão financeira, eu coloquei um outro exemplo aqui, que a vontade é, muitas vezes, pegar um atalho desonesto. E olha só como uma coisa interessante, hoje a desonestidade virou cultura. Tem muita coisa que é errada que as pessoas acham que é certo. Mas nesse caso aqui do exemplo é, poxa, eu vou fazer só isso daqui que ninguém vai saber. Mas a vontade de Deus é diferente para a sua vida. Ela diz, é melhor o pouco com justiça. Em Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos permitir que aquilo que a nossa vontade toma conta e muitas vezes parece inofensivo, não se torne um hábito para as nossas vidas. E o terceiro ponto fala sobre os frutos de quem vive uma rendição total. E quando eu falo rendição total é onde a gente chega num nível de falar assim, Senhor, entendi que o Senhor tem o melhor para mim. A minha vontade é enganosa, a minha vontade não necessariamente vai fazer a coisa certa. Mas o Senhor tem aquilo que é melhor para mim. E aqui lembra que eu falei que tinha um paradoxo? Quando nós negamos a nós mesmos, é onde nós conhecemos a nossa verdadeira liberdade. É como se nós fôssemos ignorantes e não entendêssemos espiritualmente como as coisas funcionam. Só o que a gente entende é o que a gente consegue ver, é o que a gente vê as pessoas fazendo. E tem coisas que vocês aprenderam desde pequeno, porque os seus pais aprenderam desde pequeno, seus avós aprenderam desde pequeno, e sempre foi feito assim. São coisas que vêm da cultura, vêm da tradição. Não estava no script aqui, mas eu vou ter um exemplo bom para fazer isso. Tem uma história de uma moça que casou, e aí ela, toda vez que ia fazer o frango, cortava o frango no meio e colocava dentro da panela. Vocês já ouviram essa história aí? Quem já ouviu? Então vai ser novidade para vocês. Ela casou e toda vez que ela ia fazer o frango, ela cortava o peito do frango no meio e colocava na panela. Aí o marido olhava aquilo, achava estranho, porque ele nunca tinha visto aquilo. Uma vez, passou, 2, 3. Aí perguntou para ela assim, amor, por que toda vez que você vai fazer o frango, você corta ele no meio e coloca na panela? E ela falou assim, sabe que eu não sei? Minha vida inteira, minha mãe cortava o frango no meio, colocava na panela, eu aprendi assim e eu faço assim até hoje. Mas eu nunca perguntei o porquê. E ela falou assim, mas eu vou ligar para minha mãe e vou perguntar. Aí ela pega o telefone e liga, mãe, por que é que você sempre cortava o frango no meio e colocava na panela? Ela falou assim, eu não sei. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre fez assim, eu cortava o frango e colocava. E aí a avó era viva, então vamos ligar para a avó e perguntar por que cortava o frango no meio e colocava na panela. Aí ligam para a avó e falam, a gente está aqui discutindo, a gente sempre fez isso, a gente corta o frango no meio e coloca na panela e a gente não sabe o porquê. A senhora pode explicar para a gente por quê? E a senhorinha começa a rir delas. E ela fala assim, é porque a minha panela era muito pequena e não cabia o frango inteiro. Então às vezes a gente segue em coisas que a gente aprendeu, que a gente vê, os exemplos que a gente teve. E muito do que a gente está falando aqui sobre negar a nós mesmos, vocês não vão encontrar nos exemplos que vocês tiveram, a não ser que vocês tiveram pessoas muito firmes, conhecedoras da Bíblia, mas a maioria de nós não teve isso. Porque a realidade, normalmente ao nosso redor, nos molda e nos transforma, e é o que a Bíblia está falando que tem que ser o oposto. Mas o que a gente descobre é que quando a gente nega a nós mesmos, a gente descobre uma liberdade que nós nem sabíamos que existia. O mundo não conhece essa liberdade e ele não tem como nos ensinar. E as pessoas que estão lá não entendem. Mas a palavra de Deus nos ensina. Para que vocês entendam isso, o mundo vende a uma falsa sensação de liberdade. Na verdade é uma escravidão com uma roupagem, com uma embalagem de felicidade, de liberdade. É como se ele dissesse assim, faça o que você quiser e você vai ser livre. Então, faço uma pergunta para vocês pelo histórico que vocês conhecem. Vocês conhecem algum viciado que quer ser livre ou que de fato está livre? A maioria deles vocês falam assim, não, isso daqui eu paro a hora que eu quiser, ou eu não sou viciado. Talvez vocês que olhem de fora falam, aquela pessoa está presa naquilo e ela não consegue se libertar. Ou talvez um glutão que come sem limites. Eu não sei se vocês veem esses programas, essas pessoas que não conseguem nem sair da cama de tão grandes que estão. Ela teve a liberdade de comer quanto ela queria, mas ela ficou presa naquilo.
Uma pessoa que vive uma vida de promiscuidade, que não consegue se controlar, será que ela está livre? Também não está livre. Ou uma pessoa iracunda que explode sempre, será que ela está livre? Agora eu usei um termo bíblico, hein? Só quem tem a versão tradicional aí vai saber o que é o iracundo. O iracundo é uma pessoa que se ira facilmente, ela não tem controle sobre as suas emoções, ela explode, ela ira, ela grita, ela aumenta o tom de voz. É uma pessoa que não consegue se controlar e ela está sempre perdendo o controle das emoções. Essas pessoas têm liberdade para fazer o que elas querem? Aparentemente sim. Mas essa falsa liberdade gera uma escravidão para elas, elas não conseguem romper com isso. Agora pense em quantas pessoas que vocês conhecem ou que já ouviram falar, que tinham vícios, eram escravos de álcool, drogas, pornografia, e que um dia tiveram um encontro com Jesus e esses vícios deixaram de escravizar as suas vidas. Aquilo que talvez elas nem esperavam se tornou uma liberdade para a vida delas. Pense em pessoas que tinham mágoas durante anos e foram curadas simplesmente porque aprenderam a liberar o perdão. Se elas não tivessem encontro com Jesus, elas provavelmente ouviriam, não, aquela pessoa merece mesmo, pode ficar com raiva dela. Mas elas aprenderam a liberar o perdão e elas foram libertas toda a mágoa, todo o ressentimento. Pensa em pessoas que talvez vocês conheçam, que vivem uma vida materialmente falsa, onde elas querem provar para as pessoas que elas têm o que elas não têm. Onde elas vivem numa prisão de comprar cada vez mais para que elas possam mostrar para as pessoas que elas são alguma coisa. Presas na escravidão, no materialismo. E aí quando elas começam a olhar para a simplicidade da Bíblia, elas entendem que aquilo não é importante. Uma das coisas que eu estava pensando quando eu criei essa imagem aqui, é que se vocês olharem aqui a estrada, o caminho estreito entra de carro, mas depois nem o carro passa depois. A estradinha não tem mais espaço para duas rodas, vai ficando apertada e a gente tem que deixar o carro para trás, porque a gente não vai chegar no céu de carro. Você não vai achar na Bíblia nenhum lugar onde a gente tem carro lá para andar com Jesus na glória. Mas vocês devem conhecer, e a gente vai falar sobre algumas histórias de pessoas que tinham muita condição financeira. E elas decidiram abrir mão dessa vida de futilidade para abençoar o reino de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Existem várias dimensões de liberdade. E eu vou citar algumas, mas existem mais. Existe uma liberdade que a gente conquista, que é a liberdade de não se importar com o que as pessoas vão pensar. Imagina você chegar num lugar e você não se importar se a sua roupa está adequada, se você é mais alto, mais baixo, se está com o cabelo penteado ou não. Simplesmente você está tranquilo. Não estou dizendo que você tem que andar relaxado, largado. Mas você pode chegar em qualquer lugar que você está tranquilo, que aquilo não te incomoda. Mas existem pessoas que são preocupadas demais com aquilo que as pessoas pensam sobre ela, sobre o que elas fazem, sobre como elas se vestem, como elas aparentam. E isso é uma escravidão. Mas quando você entende que você não precisa impressionar ninguém, e que a única opinião que você precisa se importar é a de Cristo, você está livre do que as pessoas vão pensar sobre você. Uma outra coisa é uma liberdade de comparação. Muitas vezes no mundo a gente é treinado a ser competitivo, né? A gente vai ter uma corrida, só tem um primeiro lugar. Hoje em dia até tem um negócio meio estranho que você o cara ganha medalha lá de participação, né? Chegou em último lugar e ganha medalha de participação. Eu acho meio estranho isso, porque na minha época você tinha que ganhar mesmo para ter a medalha, senão você não tinha. Mas isso gera uma comparação. Poxa, existe aquele que é o melhor, tem que ser o melhor. E para algumas coisas faz sentido. Você está numa Olimpíada de natação, o cara que chegar primeiro é o melhor. Não tem sombra de dúvida. Não sei que o melhor tem algum problema, não conseguiu, mas assim, são os melhores que estão lá. Não dá para chegar e falar assim, eu sou cristão, então eu vou lá e Jesus vai me abençoar, eu vou parecer um foguetinho lá e passar todo mundo. Não vai dar certo, não treino para aquilo. Mas no âmbito da vida, nós somos diferentes. E as nossas diferenças no corpo que fazem a diferença. Se fosse todo mundo igual, o corpo não funcionava. Nós somos corpo de Cristo. Então eu não preciso me comparar com as outras pessoas, mas eu preciso simplesmente me preocupar com aquilo que Cristo pensa sobre mim, ou que Ele espera de mim. E quando eu faço isso, eu não estou competindo mais com ninguém, mas eu estou livre de toda comparação.
Um outro tipo de liberdade que nós temos é a liberdade do controle. Eu não preciso controlar as pessoas, eu não preciso controlar as situações, eu não preciso manipular nada para o meu benefício. Porque eu estou confiando de que eu estou servindo a Cristo. Que Ele está no controle dessa situação. Que eu vou fazer o meu melhor. Mas o tempo certo é Ele que sabe. E eu consigo descansar no meio dessa incerteza. Eu não tenho segurança. Mas a segurança que eu tenho está nele. Outro tipo de liberdade é a liberdade do medo. Eu não preciso ter medo de perder o que eu tenho, porque eu já não tenho mais nada. E eu entreguei tudo para Ele. Eu não preciso ter medo de que algo vai me faltar, porque eu sei que Ele é o meu provedor e é Ele que cuida de mim. Eu não tenho medo do futuro. A despeito de como está a economia, a despeito de guerras e rumores de guerras, eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. Porque eu sei que o meu futuro é ao lado de Cristo. Qualquer coisa que vem antes disso é passageira. Esses são alguns exemplos de liberdade que nós experimentamos. E eu só experimento esse tipo de liberdade quando eu começo a negar a mim mesmo, começo a olhar para minhas emoções e aquilo que eu quero e submeter ela diante do Senhor. Mas uma das coisas que uma vida de alguém que se nega e se rende tem como fruto ou como reflexo é que ela não impacta só a sua vida trazendo liberdade, mas ela constrói um testemunho que inspira as pessoas que muitas vezes não conhecem a Jesus. Eu sempre falo que nós somos a Bíblia que as pessoas ainda não leram. E o nosso comportamento, a nossa forma de lidar, a nossa forma de viver ensina as pessoas muito mais do que nós poderíamos se nós estivéssemos falando com elas. É como se a nossa atitude de rendição ao Senhor nos transformasse, sabe naquele carro de som que passa na rua fazendo propaganda? Só que a gente está o tempo inteiro pregando o Evangelho sem saber, sem abrir a boca. Com o nosso testemunho, com o nosso posicionamento, com a nossa fé em Deus. Nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. E o nosso testemunho é algo que torna impossível das pessoas ao nosso redor ignorarem. As pessoas podem questionar o seu conhecimento teológico, elas podem discordar de você teologicamente. Elas podem achar que aquilo que você acredita é verdade ou não. Elas podem debater sobre doutrinas com você. Existem doutrinas de igrejas, doutrinas de um monte de coisa. Elas podem debater sobre se aquilo é certo ou errado. Mas elas não podem questionar uma vida transformada. Talvez você tenha sido impactado no seu passado quando você olhou alguém que se converteu e a vida mudou. Você conhecia a pessoa porque ela era aquilo. Talvez, vamos pegar um exemplo radical aqui, a pessoa que roubava todo mundo. E a pessoa chegava perto de você e você já ficava até com medo de roubar você, alguma coisa assim. E quando ela se converteu, ela mudou tão radicalmente que agora, em vez de roubar as pessoas, ela está ajudando as pessoas. Em vez de tirar dinheiro das pessoas, ela está ofertando na vida das pessoas. Imagina uma mudança radical. Não tem como você ignorar uma coisa dessa. Talvez esse meu exemplo não tenha sido o melhor exemplo possível, mas a transformação que acontece na vida daqueles que se rendem a Cristo é o maior testemunho que as pessoas ao nosso redor podem ver. Talvez você tenha passado por um momento de dificuldade e experimentou um milagre. Talvez você tenha simplesmente sido liberto de algo que era prejudicial para a sua vida. Esse testemunho impacta não só as pessoas ao seu redor, mas muitas vezes gerações que vêm depois dela. Eu separei 3 testemunhos aqui que eu não sei se vocês conhecem. Eu pesquisei um pouco para achar alguns e separei desses que eu achei 3. Existe um homem chamado Charles Studd. Ele era um jogador, um atleta famoso de cricket. Ele era um atleta famoso de cricket na Inglaterra. O mais famoso, ele era o melhor atleta daquela época. Estava no auge da sua carreira, ganhando muito dinheiro, uma fortuna. E ele chocou toda a sociedade, porque aos 25 anos, ele decidiu doar todo o dinheiro que ele tinha para as missões da China e ser missionário na China. Ele já era um cara rico que tinha recebido uma grande herança, milionário. Se tornou o melhor atleta daquele esporte no país, conhecido, famoso. E aos 25 anos ele decide doar tudo que ele tem.
financeiramente e a sua vida para que ele pudesse fazer missões. E assim ele parte para a China para fazer missões. E ele fez missões na China durante anos, se não me engano, 14 anos, alguma coisa assim. Depois ele ficou mais 5 ou 6 anos na Índia. E depois ele foi para a África fazer missões, onde ele ficou lá mais uns 15, 20 anos na África, servindo naquele lugar. Ele tem uma frase que diz: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele é grande demais. A missão dele, chamada WEC International, opera hoje em mais de 50 países. Ele começou aquilo e até hoje tem frutos. Outro exemplo que eu encontrei é de um jovem chamado Jim Elliot. Ele é conhecido como o jovem que não podia guardar o que ele não podia perder. Ele foi formado com honras, atleta, profissional, futuro promissor. E ele recebeu muitas propostas de receber assim, salários milionários. Eu não sei se vocês têm acompanhado o mundo da inteligência artificial, mas recentemente o dono do Facebook fez ofertas para vários profissionais de outras empresas, onde só para as pessoas deixarem o trabalho delas e irem trabalhar com ele, elas recebiam 100 milhões de dólares, só para sair e trabalhar. Uma oferta de 100 milhões de dólares, ele fez isso para 10 pessoas, com essa proposta. E aí teve um camarada lá que não aceitou essa proposta e eles tiveram que melhorar, e a proposta dele foi de 200 milhões de dólares. Então imagina um camarada desse aqui, talvez nos dias de hoje, Jim Elliot, recebendo uma proposta de 200 milhões de dólares para seguir a sua carreira, porque ele era realmente promissor. Só que no coração dele queimava fazer missões, e ele abriu mão de todas essas coisas para que ele fosse para o Equador pregar o evangelho para tribos indígenas. E eram tribos indígenas selvagens que as pessoas não tinham entrado ainda, e ele decidiu correr o risco de vida de pregar o evangelho para essas vidas. Acontece que uma dessas tribos para a qual ele foi pregar o evangelho matou ele. Ele morreu no ofício daquilo que ele acreditava. Só que o fato da sua morte foi tão impactante para aquelas pessoas, os guerreiros que o mataram, que a maioria dos guerreiros que mataram ele se converteu na mesma hora. E o legado que ele deixa depois disso é que a esposa dele mudou para esse país e deu continuidade no trabalho que ele fazia lá. E muitas outras vidas foram salvas a partir disso. Muitos indígenas foram salvos por conta daquilo que ele começou. Não estou dizendo que vocês têm que morrer por Cristo, mas vocês estão vendo exemplos de pessoas que deram muito mais do que a gente costuma dar. Esse daqui ofertou a sua própria vida. A história dele inspirou muitos países, o estudo bíblico em muitos países, e as faculdades bíblicas aumentaram naquela época em 600% as inscrições. Ele gerou um movimento de pessoas buscando conhecer mais a palavra e estudar mais a palavra. E o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês é de um homem chamado Watchman Nee. É um chinês chamado Watchman Nee. Talvez alguns de vocês conheçam a obra dele. Mas esse homem passou 20 anos na prisão por negar ou se negar a negar a fé que ele tinha. Imagina um homem que era empresário, vinha de uma família próspera, tinha muitos negócios e um futuro brilhante. Mas quando ele atingiu 17 anos, ele decidiu vender tudo que ele tinha. Vender a empresa, vender todos os negócios e doou tudo para missões. E aí ele fundou um movimento que treinou centenas de obreiros. E em 1952 ele foi preso pelo governo comunista e passou 20 anos na prisão. Morreu em 1972. Mas mesmo através de tortura, mesmo através do peso, ele poderia negar a Cristo, negar a sua fé e ser liberto daquilo. Ele não negou a fé. E ao longo desses anos ele escreveu muitas e muitas cartas. Assim como Paulo ficou preso, ele seguiu o exemplo, ele escreveu muitas cartas. E essas cartas que ele escreveu são cartas que influenciam o povo cristão até hoje. A última carta que ele escreveu dizia o seguinte: mantive a fé. Hoje, os livros desse homem influenciam milhões e milhões de cristãos. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um livro chamado O Homem Espiritual. É da autoria desse chinês.
que ficou preso 20 anos na prisão. O cristianismo chinês chegou a ter mais de 100 milhões de fiéis por conta da obra que esse homem iniciou. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o efeito de uma vida em rendição. Mas a sua rendição, aquilo que você faz em rendição à vontade de Deus, inspira pessoas ao seu redor. E essas pessoas inspiradas começam a se render ao Senhor e inspirar outras pessoas, e assim começa um movimento de Deus para alcançar mais e mais vidas. A gente viu alguns exemplos de que a rendição de Abraão entregar o seu filho inspirou gerações e gerações de fé. Eu não sei, tem um detalhe que eu vejo nos filmes quando mostra sobre a terra prometida, sobre a libertação do Egito. E, por exemplo, o povo ficou 430 anos no Egito, e quando eles vão ser libertos do Egito, eles vão ser libertos embaixo de uma promessa que foi feita a Abraão, que era o pai da fé. Aquilo que Abraão creu inspirou a geração, e gerações depois. A rendição de Ruth trouxe a redenção para uma família inteira. A rendição de Maria trouxe o Salvador para esse mundo. A rendição de Paulo plantou igrejas em vários continentes. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estais nos céus. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. E eu queria dizer para vocês que negar a si mesmo não é um castigo, mas é um convite para a verdadeira liberdade que só Deus pode dar. Toda vez que nós dizemos não, toda vez que nós falamos não para o nosso ego, a gente está falando sim para Deus. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Eu vou orar ao Senhor para que Ele possa falar com cada um de nós nessa manhã. Porque muitas vezes a gente vive para nós mesmos. A gente se distrai, a gente coloca Deus no segundo plano e a gente começa a viver para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos planos. E eu acho que no começo dessa série esse é um tempo crucial, um tempo de restauração, que a gente precisa começar voltando a consagrar todo o nosso ser a Deus. E consagrar significa se render a Ele. Não é sobre as nossas vontades, sobre os nossos planos, mas é sobre os planos que Ele tem para cada um de nós. Enquanto eu estiver orando, eu queria que você orasse aí no seu lugar também. Para que Deus possa falar com você. Para que Ele possa muitas vezes encontrar em você aquilo que Ele espera, mas que talvez você nem sabe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. E eu oro, Senhor, em primeiro lugar, Te pedindo perdão, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vontades em primeiro lugar, Senhor. O nosso eu toma conta, Senhor. E assim como crianças mimadas, Senhor, queremos tudo na mesma hora, Senhor. Queremos tudo, Senhor, do nosso jeito, Senhor. E nós oramos, Senhor, porque temos dificuldade, Senhor, de nos consagrar totalmente a Ti, como cantamos nessa manhã, Senhor. Embora das nossas bocas saiam, Senhor, as palavras, muitas vezes temos dificuldade em colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, Senhor. Aquilo que nós temos aprendido contigo. Nós queremos, Senhor, ser os Seus discípulos. E se para isso, Senhor, é necessário negar a nós mesmos, nós precisamos que o Senhor nos mostre, Senhor, quais são as áreas, Senhor, que nós temos dificuldade de soltar o controle, quais são as áreas que nós temos dificuldade de nos negar, Senhor, para que o Senhor possa assumir, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa mostrar, Senhor, no coração dos Teus filhos agora, Senhor, as áreas em que eles não conseguem liberar, Senhor, as áreas, Senhor, que muitas vezes eles têm insegurança, medo, Senhor, de soltar, porque eles não sabem o que vai acontecer. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer o Seu sobrenatural, não só de falar ao coração dos Teus filhos, mas de provar que o Senhor ainda cuida de cada detalhe, Senhor, e de que não existem impossíveis para Ti, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que nesse momento se sente, Senhor, desamparado por Ti, de que o Senhor está distante e que o Senhor não está olhando, Senhor, para as lutas e para as batalhas, Senhor, que elas possam sentir, Senhor, o Teu abraço e o Teu cuidado, Senhor. Que elas possam sentir que o Senhor está perto e não distante. Que elas possam sentir que o Senhor se importa tanto com elas quanto se importava com Abraão, com Isaac, com Jacó e com seu próprio filho Jesus.
Fala, Senhor, ao coração dos teus filhos nesse momento, Senhor. Ajuda, Senhor, a colocar de lado, Senhor, todas as vontades egoístas, Senhor. Toda a falta de maturidade de querer as coisas para si, Senhor. Se nós nos rendemos a Ti, Senhor, é para que os Teus planos sejam completos através da nossa vida. E nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição nesse momento, Senhor. Eu declaro quebrado, Senhor, todas as cadeias e todas as amarras, Senhor. Sejam elas na mente, sejam elas físicas, que tenham impedido, Senhor, os Teus filhos e filhas de viver completamente para Ti, Senhor. Tira toda a barreira, todo medo, Senhor, toda a vergonha, Senhor. Porque nós somos Teus, Senhor. E nós queremos viver para Ti, Senhor. E nós queremos Te agradar, Senhor. Não queremos agradar as pessoas, mas nós queremos agradar a Ti, Senhor. Porque é contigo que nós vamos passar a eternidade, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Cada vez sermos mais parecidos contigo, Senhor. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Para que tudo aquilo que foi até aqui, Senhor, barreira ou dificuldade, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A gente já vai encerrar e eu passei um pouquinho. A parte boa é que vocês vão ficar para comer mais um pouquinho, vocês vão só comer 10 minutos a menos. Mas eu queria pedir para vocês, para que vocês fizessem um desafio nesses próximos dias. Essa é a primeira mensagem de uma série de 4, então a gente tem mais 21 dias até a última ministração. E eu queria que você separasse esse tempo para orar, para jejuar, para buscar. Nos próximos 21 dias. Perguntando ao Senhor todos os dias: Senhor, tem uma área específica que eu preciso negar a mim mesmo? Porque se ao final desses 21 dias você tiver vencido em uma área, eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Talvez tenha uma área que você não consegue permitir que o Senhor tome conta, porque você está cuidando ali. Você está lutando, está se esforçando, não está dando certo, mas você está achando que você vai conseguir resolver sozinho. Talvez seja essa área. Talvez seja uma área onde você tem medo. Medo do que vai acontecer se você entregar para o Senhor. Porque você não sabe se o que Ele vai pedir para você vai ser o que você gostaria. E talvez Ele te dê um desafio maior do que você acha que está preparado. Talvez você não se sinta preparado para isso. Eu não sei. Mas eu queria que você orasse ao Senhor e pedisse para Ele uma área que você não consegue soltar, para que Ele possa te ajudar a vencer o seu eu. E quando Ele te der essa área, a sua oração diária nos próximos 21 dias vai ser: Senhor, que a sua vontade seja feita e não a minha. Ainda que no seu coração você não queira, você vai falar igual Jesus. Fala assim: Senhor, meu coração não quer passar por isso. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E nos próximos 21 dias, eu queria que você fizesse isso. Porque eu queria que ao final dessa série a gente tivesse testemunhos para contar. De transformações. E ainda que talvez você tenha vergonha de contar testemunho. Lembra que eu falei que a nossa vida, o nosso testemunho impacta as pessoas ao nosso redor. É assim que você vai pregar o Evangelho sem ter que pregar o Evangelho, contando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então nos próximos 21 dias, ore na manhã rendendo ao Senhor a sua vontade. Ao longo do dia pratique o não para o seu eu. E no final do dia, pega um caderninho e anota as suas vitórias e as suas derrotas, porque você está começando a construir um novo tempo na sua vida. Um tempo onde você vai se tornar mais parecido com Jesus e vai se tornar um discípulo de Jesus. Onde as pessoas vão olhar para a sua vida e não vão olhar mais para quem elas conheciam, mas para a transformação que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Senhor, eu oro para que cada um aqui, Senhor, depois desse momento de ceia abençoado, Senhor, que nós vamos ter, Senhor, que cada um aqui volte para suas casas, Senhor, sentindo a Tua presença, Senhor, sendo abençoados por Ti, Senhor, sentindo, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado em cada área, Senhor, sentindo, Senhor, o Seu trabalhar, Senhor, nas áreas onde muitas vezes elas têm dificuldade de confiar em Ti, Senhor, para que seja um novo tempo nas suas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que esses próximos 21 dias sejam sobrenaturais na vida de cada um aqui, Senhor. Eu abençoo, Senhor, esse alimento, Senhor, desse tempo de comunhão, Senhor. Que seja não somente um alimento físico, mas que seja um alimento do Espírito. Que nós possamos nos conectar como igreja, como irmãos, como corpo, Senhor. Que nós possamos crescer, Senhor.
cada vez mais, Senhor, no conhecimento de Ti. Que nós possamos ser confrontados por aquilo que nossos irmãos fazem de melhor. E que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para ensinar a eles aquilo que nós temos de melhor, Senhor. Que nós como corpo, Senhor, possamos sair daqui hoje, Senhor, mais unidos, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.